Olá, bom dia. Obrigado por vocês que voltaram do coffee. O pessoal ainda está terminando lá. Mas tudo bem, porque eu estava discutindo, acho que aqui essa sessão foi feita de uma maneira em que as palestras estão levemente se sobrepondo, né, de modo que uma vai complementando a informação da próxima e tem sido bom para sedimentar esse conhecimento. E a minha não vai evitar isso, né? Um pouco eu vou acabar sobrepondo em relação ao que as outras colocaram, até como uma maneira de fazer o link entre as outras apresentações. Todas as apresentações trouxeram informações de um foco um pouco diferente e o foco da minha também vai desviar um pouco no sentido de falar agora como que, nesse contexto de retirada de promotores, de retirada de antibióticos de uma maneira geral, né, redução no uso de antibióticos, como que a gente pode trabalhar com isso em relação à nutrição. O que a nutrição tem a ver com o uso de antibióticos, né? Apesar de os antibióticos irem via ração, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os antibióticos poderiam simplesmente estar sendo injetados. Mas a nutrição tem um papel no sentido de que ela pode, de alguma maneira, sustentar o animal e repor algumas das capacidades que foram perdidas quando a gente tirou os promotores de crescimento. Eu acho que é importante colocar, e aproveitando o contexto das outras palestras, o contexto do nosso bloco aqui, né, da nossa sessão, falar sobre a nossa situação, né, uma situação, o Brasil, os demais palestrantes colocaram de uma maneira muito clara, muito bem explicado. O Brasil está correndo atrás do mercado importador, né, o mercado europeu em especial, que lidera esse movimento. E como aconteceu em vários outros movimentos humanos, vamos colocar assim, enquanto não for uma razão financeira, a retirada de promotores e de antibióticos de uma maneira geral, ela não vai acontecer, né? Quem aqui de fato reduziu o uso de plástico porque a gente está vendo o planeta se afundar, né? Ninguém. Ou se alguém reduziu um pouquinho. Eu vou dar um exemplo e espero que entendam por que eu estou falando sobre isso. É um tópico um pouco perigoso, mas os historiadores dizem que a própria abolição da escravatura não aconteceu por razões humanitárias, ela aconteceu por razões financeiras. Quando a gente viu que era mais barato contratar alguém e pagar muito pouco, era mais barato do que sustentar os escravos. Então, o uso de antibióticos não é diferente. A gente está vendo eles se esvaírem das nossas mãos, e enquanto não for uma razão financeira, enquanto a gente não tiver uma razão real para fazer isso acontecer, a gente não faz. O que a gente está construindo aqui nesses eventos, antes de mais nada, é consciência coletiva. Acho que nós estamos aqui uns reforçando para os outros. Todos nós já sabemos sobre isso, sobre a importância da retirada do uso de antibióticos, reforçando esse tópico e criando o conhecimento de base, né? Eu acho que cada um trouxe um pouquinho de informação sobre o que nós vamos fazer, o que nós devemos fazer quando isso de fato acontecer. Estamos vendo isso acontecer por consequências externas às nossas vontades, muitas vezes, mas vai acontecer e agora a gente tem que descobrir e discutir como que a gente vai sustentar a nossa produtividade na ausência dos antibióticos. Infelizmente, a gente não consegue manter no Brasil uma produtividade com uma densidade animal que se faz na Europa, né? A reduzir a densidade animal nos aviários é a maneira mais simples, e a gente poderia falar um dia inteiro sobre os benefícios de se reduzir a densidade animal. Isso melhora o sistema imune, isso melhora o bem-estar, e com isso a gente tem melhoras produtivas sempre, individualmente, né, produtivas para cada ave. Cada ave produz mais em menor densidade, isso é fácil de entender. Só que a produção ela é comercial, né, ela não tem nenhuma sustentação governamental, o que dificulta essa transição, como foi feita na Europa, que tem incentivo fiscal, né, que tem incentivo financeiro. A gente não tem isso. Então, ela tem que parar de pé por si só. Então, algumas das opções que a gente teria para facilmente vencer a retirada de antibióticos, a gente não tem, na verdade, porque a gente precisa competir no mercado e o mercado não permite que eu diminua a densidade, por exemplo. Se a gente for... todo veterinário sabe que aumentar espaço vazio entre lotes vai melhorar tudo em termos sanitários. Por que a gente não faz? Não é por falta de conhecimento, né? É porque o nosso mercado é assim. O nosso mercado ele é baseado em aspectos econômicos. A gente não tem nenhum resguardo, de novo, governamental que nos ajude nesse sentido. E o que eu vou trazer
Então, são alternativas de como a nutrição pode se envolver nesse aspecto, né? Até hoje a gente teve sanidade e nutrição muito dispersas, cada um para o seu lado, mas é óbvio, se tratam apenas de um animal e, sejam sanitaristas, sejam nutricionistas, nós todos queremos uma única coisa, que é produção com qualidade no final. Então, a nutrição vai vir, sim, em vários aspectos, como uma medida de mitigação das dificuldades da retirada de antibióticos. E eu vou explorar aqui na minha apresentação um pouco sobre como a nutrição está envolvida com o sistema imune, com as defesas do animal, e fica fácil entender, né? Se o animal está com um sistema imune forte, um sistema imune ativo, eficaz, isso vai compensar em várias maneiras a retirada de antibióticos, certo? Então, vamos discutir um pouco sobre isso, né? Como que os antibióticos foram relacionados com a nutrição e agora vamos falar qual a importância deles também a respeito da imunidade. Vários colegas já citaram o professor, que é autor dessa figura aqui, professor Newvold, e um dos aspectos do uso de antibióticos que no final das contas, nós estamos chegando ao fim do uso de promotores e a gente nunca descobriu, de fato, exatamente o que eles faziam, né? Mas a gente presume que grande parte do benefício que os promotores trazem para os animais não se deve à ação antimicrobiana, mesmo porque a gente usava ou usa eles em níveis muito baixos, né? Não são níveis terapêuticos de antibióticos, são níveis muito baixos. Então, a ação antimicrobiana é muito pequena. Certamente há alguma ação antimicrobiana, mas ela é muito pequena. A maior parte dos benefícios parecem parecem vir dos promotores a partir de uma redução da inflamação intestinal. Aqui a gente está meio de ângulo, é difícil apontar, mas a gente pode ter antimicrobianos que agem sobre o hospedeiro, então não sobre as bactérias, e com isso reduzem a inflamação no local, a inflamação intestinal. Os colegas anteriores já deixaram muito claro o peso que isso tem sobre os animais. Eu vou até passar para esse slide aqui, mostrando que a inflamação pode ter um peso, um custo extra de energia, né, acima daquelas demandas fisiológicas de 25% a 60%. Ou seja, eu precisaria aumentar as calorias, níveis de proteína, etc., na dieta de 25% a 60% para sustentar esse nível. Então, o promotor vinha não para me livrar do problema, não para matar as bactérias patogênicas, não para eliminar os patógenos, mas vinha para controlar os efeitos adversos que eles tinham sobre o hospedeiro, certo? Peço desculpa. Eu estou gripado, mas eu não creio que seja Covid, né? Nessas épocas de etiqueta respiratória, é importante a gente deixar isso muito claro. O intestino, por causa do seu contato constante com patógenos, ele tem uma capacidade imune constantemente supressora, né? Se eu como uma picanha, nada me acontece, mas se eu pego a picanha, trituro no liquidificador e aplico no braço, ela me causa inflamação. É o mesmo sistema imune. Por que a carne triturada e aplicada via subcutânea causa inflamação e quando eu me alimento dela, ela não causa? Porque o sistema imune no intestino precisa se manter num estado supressor. É a situação habitual. A gente evoluiu para isso, faz sentido, né? A gente vive comendo proteínas estranhas e o sistema imune ali não pode ficar reagindo a isso. Essa é a condição habitual. Exceto quando, claro, a gente está numa situação em que os desafios são tão fortes, são tão constantes, em que isso é vencido. Essa condição supressora do sistema imune intestinal é vencida e a gente tem, então, a afamada inflamação intestinal, né? E aí é que a gente vê tantos problemas e é por isso que a gente vê tantos intestinos avermelhados quando a gente faz uma necrópsia lá no campo. Esses animais estão passando por uma situação de demanda imune que é além daquilo que o sistema imune consegue suprimir lá no intestino. E o problema vem de que o sistema imune, como vocês já ouviram nas outras palestras, ele é um sistema muito custoso, muito demandante. Ele faz a sua função muito bem, mas ele cobra um custo metabólico, de redução de consumo. A redução de consumo é uma razão evolutiva, certo? Por que o sistema imune faz a gente parar de comer, de se alimentar durante a gripe, por exemplo, né? Por que a gente só sente vontade de tomar sopa? Porque daí a gente não está provendo nutrientes para as bactérias, para os vírus, etc. Mas, da mesma maneira, o hospedeiro, no longo prazo, vai
vai ter um custo. Eu deixei a figura mencionando o cérebro porque cada vez mais essas nossas conversas também vão ser pontuadas pela questão de bem-estar, né? E bem-estar também tem um efeito produtivo. Ele não tem um efeito apenas sobre nós consumidores que queremos ver os animais bem, mas ele também tem um efeito produtivo, porque o estresse é extremamente custoso. O cérebro é um segundo sistema orgânico que é muito demandante em termos metabólicos. Então, quando a gente tem essa ativação imune, a gente tem um custo e na clínica humana, eu sou médico veterinário, mas a gente acaba trazendo muitos exemplos da ciência humana, que avançou já muito, né, nisso. Na clínica humana se inventou esse termo, imunonutrição. Como que eu posso melhorar a sobrevida, como que eu posso melhorar o quadro clínico de pessoas que estão em UTI. E hoje se usa corriqueiramente na clínica médica imunonutrição. Então, fórmulas nutricionais especialmente voltadas para indivíduos que estão sob essa necessidade, né? Como eu falei, UTI sendo um dos exemplos. Quando a gente viu nas outras palestras sobre a retirada de antibióticos, uma das coisas que fica muito claro é que antibióticos é quase uma panaceia, né? A gente fala que não existe panaceia, mas o antibiótico foi quase isso. Ele servia muito bem para muitos propósitos. Eu acho que o professor aqui nos mostrou anteriormente, em 75% dos casos eu tinha um benefício clínico, um benefício evidente de uso de promotores. Agora, quando a gente está falando de substitutivos, quando eu estou falando de moléculas, nutrientes que vão entrar para substituir ou para compensar a retirada de antibióticos, a gente tem que ter em mente que a gente está muito mais num conceito aqui de UTI. Nós estamos falando caso a caso. Esse indivíduo precisa deste nutriente. É claro que nós não estamos falando do indivíduo ave, mas do indivíduo, talvez, unidade produtiva, talvez o indivíduo empresa. Esta empresa tem uma condição em que o status imune, o status inflamatório dos animais é X, a intervenção tem que ser proporcional àquela situação. Se os antibióticos serviam para todas as situações, ou quase todas, nós estamos falando de uma situação em que não temos mais essa ferramenta. E vai ser assim. Se a medicina falar de medicina de precisão, nós não vamos fugir disso. Nós vamos entrar na medicina veterinária de aves de precisão, não tenho a menor dúvida. Senão, a gente nunca vai conseguir compensar aquilo que foi perdido em termos produtivos pela retirada dos antimicrobianos, né? Então, há vários mecanismos pelos quais a gente pode atingir a mesma produtividade, a mesma qualidade sanitária sem os antimicrobianos, e é claro, a gente está vendo exemplos acontecendo ao redor do mundo. Eu já falei que a gente não vai conseguir chegar no exemplo da Dinamarca ainda, porque a Dinamarca fez isso reduzindo densidade, por exemplo. Não vamos chegar lá, mas nós temos outras ferramentas que já estão à nossa mão, e que a gente só precisa explorá-las de uma maneira talvez um pouco mais aprofundada, de uma maneira um pouco diferente, para a gente chegar no mesmo mecanismo, né? Eu vou deixar aqui algumas mensagens ao longo da minha palestra, e a primeira mensagem que eu quero deixar muito claro, que vocês levem, é que o sistema imune vai funcionar e vai sempre, para que ele funcione, ele vai sempre exigir um custo. E como ele é um sistema especial, junto com o sistema nervoso, o sistema imune vai sempre roubar nutrientes de outros tecidos se for necessário para ele continuar funcionando. Então, se o animal precisar parar de crescer para fazer um sistema imune funcionar, ele vai fazer isso. Isso foi evolutivamente codificado em todos nós. O sistema imune não deixa de funcionar, nem que ele precise tirar proteína dos músculos. Bom, e se a gente está falando num contexto de retirada de promotores, e eu falei para vocês que os promotores de algumas maneiras controlavam a inflamação, o que a gente tem que fazer agora para chegar nesse mesmo resultado, né? Que outras substâncias, que outros nutrientes a gente vai utilizar para controlar a inflamação? Então vamos lá, o que a gente pode fazer para chegar naquele mesmo resultado? Bom, a inflamação ela não é igual dentro de todas as partes do sistema imune. Existem alguns pedaços da resposta imune que são muito custosos, e o professor falou ali, redução de alimentação, febre, e nós temos partes da resposta imune que são muito baratas, vamos dizer assim, nesse sentido metabólico. Porque a gente poderia discutir, bom, se a resposta imune é custosa, eu não vou vacinar meus animais, porque a vacinação cobra um custo, né? E o exemplo da vacinação de Covid, todo mundo se sentiu na pele, isso aí. Quem tomou AstraZeneca sabe do que eu estou falando. Tem um custo muito alto. Mas não é todas as partes da resposta imune que são custosas.
Então, por exemplo, a parte da resposta imune que é responsável pela produção de anticorpos, ela é, em geral, muito barata para o hospedeiro. E é por isso que a vacinação é tão benéfica, porque ela me evita ter que passar pelas fases mais custosas da inflamação se eu tenho um desafio infeccioso. Certo? Então, de um modo geral, eu generalizei aqui, né, é uma palestra curta, então eu fiz uma generalização e, de um modo geral, o que a gente quer da resposta imune é que ela não tenha tanta resposta baseada em fagócitos, neutrófilos, macrófagos, certo? Essas são as células mais custosas para o hospedeiro. Então, a gente vai procurar substâncias, a gente vai procurar nutrientes que vão agir sobre esses fagócitos, reduzindo eles, né, reduzindo a sua ação, sem prejudicar a resposta imune, obviamente, ou a gente vai reduzir aquilo que está estimulando esses fagócitos, certo? Então, para a gente chegar numa situação igual à presença de promotores, eu preciso diminuir a função dos macrófagos e neutrófilos para evitar essa inflamação. Eu vou reduzir o número dessas células, eu vou reduzir sua ativação. Então, muitas das coisas que a gente comenta nesse momento de substitutivos vão entrar nessa questão de melhorar a barreira física de modo que eu não precise depender tanto dessas células imunes, desses macrófagos. Porque se eu tenho ativação dos macrófagos, isso cobra uma inflamação muito exacerbada, certo? Os colegas falaram bastante já sobre probióticos, até tem um slide aqui mencionando sobre isso. Probióticos são um exemplo mais nítido de como isso pode ser alcançado. Eu estou adicionando algo na dieta e os probióticos vão evitar que os macrófagos sejam ativados, porque eles mesmos, né, as bactérias probióticas, elas mesmas, fazem essa função de barreira. Então, eu impeço o problema antes de que o problema chegue lá no sistema imune e cobre toda aquela inflamação. Mas eu quero mencionar a importância aqui de proteínas. Muito provavelmente, dentro do conceito de imunonutrição, as proteínas sejam o fator mais limitante. Tá? Eu gosto de deixar muito claro isso. Se na UTI eu mudo a dieta para atender as demandas imunes daquele indivíduo, é porque a dieta basal que nós consumimos, e em paralelo, a dieta basal que nós demos para as nossas aves, não contém o balanço de nutrientes que é demandado durante a resposta imune. O balanço de nutrientes da nossa dieta, ele é feito para aves mantidas numa condição de sanidade. Né? Então, quando as casas genéticas, por exemplo, mandam uma recomendação de balanço nutricional numa dieta, eles não fizeram isso sob uma condição de desafio. Muito raramente eles fizeram isso sob uma condição comercial. Né? As aves nas casas genéticas são mantidas sob outras condições. Na presença de inflamação, o balanço de nutrientes, e é isso que eu quero dizer, o balanço de proteínas está incorreto, em geral, para sustentar uma resposta imune eficiente. E eu vou mostrar alguns exemplos por quê. Então, o balanço de aminoácidos, por exemplo, para sustentar o crescimento orgânico, né, então, de um modo simplificado aqui, para sustentar o crescimento de músculo, é esse aqui. Ó. Eu preciso de 7 de lisina, 1 de metionina e está ali na tabela o resto. Agora, quando eu falo de balanço de aminoácidos para sustentar uma resposta imune, então eu tenho 3 mecanismos imunes aqui, ó, eu não vou nem detalhá-los, mas são 3 coisas envolvidas na resposta imune. Vejam, por exemplo, que o muco, né, que é uma barreira de defesa, ele demanda muito mais treonina do que eu demando de treonina para a produção muscular. Então, é possível que eu tenha uma dieta perfeitamente bem formulada, mas que quando chega no momento de uma resposta imune, a treonina se torna um aminoácido limitante. Então, a produção de muco vai ser limitada porque eu não estou fornecendo treonina suficiente na dieta. E a gente já sabe, através de experimentação, que suplementar treonina nesses momentos aumenta linearmente a quantidade de muco produzida e, portanto, a barreira de defesa produzida. Certo? Suplementação de um único aminoácido, mas voltado para esse aspecto imune, pensando que eu tenho uma demanda proteica que é diferente daquela demanda normal. Então, quando a gente chega nesse momento, se eu limito a produção de muco, né, a camada de muco, se a gente for analisar ela bem, ela é uma camada bastante espessa, ela tem, na verdade, 2 grandes constituintes, uma camada mais externa e mais frouxa, uma camada interna e mais densa, e ela demanda a produção desse aminoácido, dessa proteína mucina, que sustenta o muco. Quando a gente perde o muco, mesmo que ele não seja inteiramente perdido, né, e raramente isso acontece mesmo, a gente também perde as bactérias que estão associadas.
Então, não adianta eu suplementar nesse momento um monte de probióticos, porque eles não vão ter a estrutura de sustentação que eles usam para colonizar, se eu estiver falando de um probiótico colonizador. Os probióticos colonizadores, eles não ficam aderidos no epitélio. Às vezes a gente tem essa imagem mental, né? Eles não estão aderidos no enterócito, eles estão aderidos no muco. E se eu não tenho produção de muco, o probiótico mesmo se perde, certo? Então, é um exemplo de imunonutrição que é muito específica. Não apenas nós sustentamos o hospedeiro com uma dieta proteica, né? Mas as próprias bactérias que nós estamos querendo enriquecer no intestino dependem de uma alta composição proteica na dieta. Então, vejam, a gente geralmente associa uma dieta hiperproteica em aves com o problema que é o Clostridium, né? E, de fato, o Clostridium, como vocês estão vendo aqui, ó, tem um monte de mais. Quer dizer que ele precisa de todos esses aminoácidos aqui, certo? Então, de fato, quando eu enriqueço a proteína na dieta, eu estou enriquecendo o Clostridium também. Só que vejam que também o lactobacillus, que geralmente é muito usado em probióticos, né? E uma grande porcentagem dos probióticos que vocês vão ver no mercado tem lactobacillus na sua composição. De novo, não adianta eu administrar lactobacillus externos se ele não tiver uma composição proteica para utilizar para ele mesmo, para o probiótico crescer, o probiótico vai ser eliminado porque ele não se sustenta dentro do hospedeiro, certo? Então, de novo, eu estou falando de um aspecto nutricional, né? Então, suplementação de aminoácidos e proteica, mantendo a barreira de defesa, e com isso eu não preciso ativar aqueles macrófagos que são tão custosos, como eu falei lá no começo. Como eu disse, cada vez mais a gente vai interligar os aspectos produtivos, né? Assim como a gente está interligando nutrição e sanidade aqui, o bem-estar animal cada vez mais vai entrar nessa dança. E eu queria chamar a atenção, o slide aqui é bastante complicado, mas eu só quero chamar a atenção que nós temos muitas cepas probióticas responsáveis pela produção de peptídeos neurotransmissores. Então, vocês já devem ter ouvido falar que a gente tem associação entre microbiota e depressão, por exemplo, né? E essa é uma das razões. Essas bactérias estão, de fato, produzindo peptídeos que são envolvidos com o bem-estar, com a alegria, né? O triptofano usado pelas bactérias, gera esses peptídeos neurotransmissores, assim como a gente também gera serotonina, que é o chamado hormônio da alegria, certo? Não se trata, é óbvio, não se trata aqui da gente curar depressão em aves, né? Às vezes as pessoas extrapolam esses exemplos para o lado errado. Se trata de a gente falar de mais um aspecto que é muito custoso para o animal, que é o estresse. O estresse, como eu mostrei lá no começo, também demanda muita energia, certo? E esses probióticos, é claro, não são todos, algumas cepas bacterianas têm essa capacidade de produzir peptídeos neurotransmissores que podem, a gente vai chegar nesse momento ainda de discutir como isso vai melhorar a nossa produtividade. Tá? Alguns aminoácidos individualmente, não por sua composição, não por ajudarem a compor as proteínas, mas individualmente alguns aminoácidos também têm importância, porque modulam algumas vias metabólicas. Então, eu trouxe o exemplo da glutamina aqui, e ele mostra 3 grandes benefícios do uso da glutamina. Então, só da glutamina em isolamento, né, sozinha. A glutamina reduz estresse celular. Então, por que isso? Porque ela é envolvida em várias vias, como, por exemplo, a formação de GSH. Eu espero que eu esteja apontando no lugar certo aqui, que eu mal consigo ver. GSH é uma molécula que impede, é um dos mediadores de redução de estresse oxidativo. Então, coloquei um aminoácido e eu tenho menor estresse oxidativo. Ela vai estar envolvida em vias anti-inflamatórias, como a sinalização via STAT aqui, e ele fala também integridade de tecidos, que é a integridade de barreiras que eu estou mencionando até aqui. Se eu tenho barreiras muito fortes, barreiras íntegras, eu não preciso ativar os macrófagos. Eu estou voltando a minha nutrição para o estado de desafio que ela está precisando naquele momento. E eu falei, se a imunidade não tem custos iguais em todos os momentos, nós temos que reforçar a imunidade naqueles momentos em que ela é mais barata, e não ficar reforçando a imunidade no momento em que ela é mais custosa. O momento em que ela é mais barata é no momento de produção de anticorpos. E a produção de IgA ela deveria ser especialmente focada aqui, porque a produção de IgA dentro do intestino impede que as bactérias entrem em contato com o sistema imune. O professor
nos deixou muito claro sobre termos células imunes que têm contato direto com as bactérias que estão dentro do intestino. Se o IgA neutraliza essas bactérias nunca entram em contato nem com as células imunes, ou seja, eu previno a ativação daquelas células. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos, via nutrição, algumas ferramentas para promover a produção de IgA. Quando a gente fala de produção de anticorpos, muitas vezes a gente vai imaginar vacinas, etc. Mas a gente pode estimular a produção de IgA. Esse aqui é um resultado nosso, e eu ocultei aqui os grupos para não comprometer e não envolver nenhuma empresa, mas mostrando que quando a gente tem uma vacinação, por exemplo, concomitante ao uso de um probiótico específico, eu posso aumentar drasticamente a produção de IgA, o que significa eu estou impedindo esses patógenos de até ficar morando dentro do intestino. Eles nunca vão nem encontrar células imunes, eles vão ser lavados junto com a excreta, o que reduz, obviamente, a inflamação lá no local. Então, uma segunda mensagem é que a gente tem vários nutrientes que podem ser alterados na dieta para nutrir o sistema imune, mas que o mais limitante de todos é proteínas e os aminoácidos, obviamente, que são usados para diretamente alimentar as células da barreira do animal, células do intestino, assim por diante, e também vai alimentar as bactérias benéficas, se a gente souber usar isso com alguma precisão, certo? É claro que, se eu quero evitar o uso de antibióticos, eu não posso só ficar reforçando o sistema imune, eu tenho que evitar os patógenos, porque senão essa é uma briga sem fim, certo? Então, nós temos maneiras de combater os patógenos também via aditivos nutricionais. Não são nutrientes propriamente, mas aditivos que vão na dieta, né? Mais uma vez, o uso de bactérias é o mais simples. A gente tem probióticos, e a gente sabe que os probióticos têm uma série de mecanismos. Hoje a gente vê até a medicina chegando no uso de probióticos diretamente numa ferida. Eu estou falando isso por quê? Porque isso mostra o potencial, não é algo etéreo, né? Eu posso ter uma bactéria sendo aplicada diretamente numa ferida, porque ela não coloniza a ferida, mas ela mata patógenos invasores, patógenos que poderiam colonizar e piorar a situação, né? Também travou aqui, vamos ver. Dentro dos suplementos que a gente pode adicionar à dieta, alguns importantes a mencionar são manosídeos, e os mananos de leveduras são os mais conhecidos, que têm a capacidade de aglutinar patógenos. Então, a gente tem algumas moléculas, como os mananos, que servem como receptores para os patógenos. O manano chega no intestino e se adere ao patógeno, o patógeno ali fica imobilizado e fica impedido de fazer sua função patogênica. É um mecanismo muito simples, mas que a gente sabe que tem eficácia contra vários patógenos, especialmente gram-negativos. Eu não vou mais mencionar os efeitos probióticos, porque eu mesmo já falei e os demais colegas que vieram antes já falaram muito bem sobre os benefícios dos probióticos, né? Mas nós também temos aditivos que vão ter efeitos metabólicos que, por sua vez, vão influenciar nos patógenos. O butirato é, de longe, o mais estudado e o mais mencionado, mas existem algumas outras substâncias que vão alterar a maneira com que as nossas células estão respondendo aos patógenos. Então, por exemplo, o butirato faz com que as células do sistema digestório consumam mais oxigênio. Veja só, o butirato faz com que os nossos enterócitos consumam mais oxigênio, o que significa que o oxigênio não chega na luz intestinal. Menos oxigênio na luz intestinal significa menos crescimento de bactérias aeróbicas. Saibam que no intestino distal, a maior parte das bactérias que nós temos, e as benéficas, são todas elas anaeróbicas estritas. Então, a presença de oxigênio destrói a nossa microbiota comum. Se eu tenho uma situação, então o butirato faz com que as células consumam oxigênio, o oxigênio não chega na luz intestinal, então, as bactérias benéficas se beneficiam, anaeróbicas estritas. Se, por outro lado, eu mudo a via metabólica que os meus enterócitos estão utilizando, eu tenho mais oxigênio chegando no intestino e eu beneficio bactérias que são aeróbicas facultativas, tais quais a própria E. coli, salmonella,
Campylobacter e assim por diante. Então, simplesmente alterando o metabolismo do animal, eu estou falando das células epiteliais mudando o seu metabolismo, eu estou alterando as espécies bacterianas que estão crescendo dentro do intestino. Tá? E o efeito de imunidade treinada, eu gosto de trazer, porque é um conceito relativamente novo dentro da própria imunologia. Imunidade treinada significa basicamente memória, só que memória destinada aos macrófagos. Se eu falei que eu não quero ficar ativando muito o macrófago, é muito benéfico que eu tenha um subgrupo de macrófagos que vai atuar num momento de desafio, ao invés de eu ativar todos os macrófagos que eu tenho no organismo. E imunidade treinada é algo que pode ser induzido por alguns compostos, tais como beta-glucanos e paredes de bactérias gram-positivas. Então, estou citando aqui duas substâncias, bactérias gram-positivas e beta-glucanos, né? Bactérias gram-positivas são a maior parte dos nossos probióticos, bacilos, lactobacilos, são todos gram-positivos. E beta-glucanos, que também é usado em várias substâncias, como algas têm beta-glucanos, leveduras têm beta-glucanos. São ambas moléculas que podem induzir esse efeito metabólico nos macrófagos de imunidade treinada, que vão fazer com que os macrófagos tenham uma certa memória, que a gente geralmente não fala de memória em macrófagos, mas essa imunidade treinada dá uma memória metabólica, por assim dizer, para esses macrófagos, para que eles possam responder com eficiência e sem precisar passar dos limiares, né, os limiares que seriam já maléficos se esses macrófagos fossem excessivamente ativados. Então, deixa uma terceira mensagem, que a gente já tem uma variedade de produtos, como também já foi mencionado em outras palestras aqui, a gente já tem no mercado uma variedade de produtos que têm efeitos que são diferentes e seria muito benéfico poder combiná-los. Embora muito difícil que a gente chegue numa dieta com tantos aditivos, né, porque, é claro, eles vão adicionando custo e isso acaba se tornando proibitivo. Então, eu acho que o foco final, a mensagem final que eu quero deixar para vocês é que nós estamos falando de substâncias, de intervenções que têm benefícios pontuais, têm benefícios específicos e que são, muito provavelmente, bem menos generalistas do que são os antimicrobianos. Então, quando eu falo de todos esses benefícios que eu estou mencionando para vocês, talvez fique claro que usá-los em momentos de ausência de infecção pode ser mal, né? Porque eu estou ativando produção de muco, por exemplo. Se eu estou produzindo muco e eu não preciso dele, isso aqui é uma energia desnecessária. Mas, enfim, é um aprendizado pelo qual todos nós estamos passando, eu acho que dentro da ciência avícola, para termos ferramentas cada vez mais precisas e tão eficazes quanto, espera-se, quanto os antimicrobianos. Esse é um exemplo de como isso pode sair muito errado, usar imunonutrição sem ter consciência do que se está fazendo. O ferro é muito importante para o sistema imune, mas ele também é igualmente importante para as bactérias, certo? Então, deixar um excesso de ferro circulando dentro do sangue, mas dentro do próprio intestino, vai ser extremamente patogênico. A gente tem um aumento de populações patogênicas quando eu tenho um excesso de ferro livre, certo? Então, não se trata simplesmente de enriquecer indefinidamente as dietas. Se trata de fazer isso com cada vez mais precisão. O problema que todos nós enfrentamos é esse. Estamos tratando de ferramentas que não vão ter a mesma aplicação nos mesmos momentos que teriam os antimicrobianos. E agora está na hora da gente fazer esse dever de casa e aprender a usá-las cada vez mais e mais precisamente, né? Então, existem uma série de fatores que dificultam o uso desses conceitos que eu estou trazendo aqui para vocês, né? E, por sorte, a nossa próxima palestra vai ser sobre a aplicação disso numa empresa produtora, né? Mas o que eu quero dizer é, nós temos várias razões pelas quais talvez essas intervenções que eu estou mencionando não funcionem. Mas eu quero dizer para vocês que isso é previsto, isso é sabido, né? E não se trata de termos produtos de baixa qualidade, isso se trata, na maioria das vezes, da gente não saber usar esses produtos apropriadamente, tá? Então, a substituição de antimicrobianos é um mecanismo muito complexo
e cabe a nós fazermos, né, decifrarmos essa complexidade toda. E a maneira mais simples é a gente lembrar que vai variar de uma realidade para outra. Não existe fórmula mágica, né? Não existe pozinho mágico, depende de nós técnicos fazermos aquilo que a gente deveria fazer, entendermos essa complexidade e aplicarmos esses produtos cada vez de uma maneira mais direcionada, de uma maneira mais consciente, né? Então, já temos as opções à nossa mão e talvez até outras venham no futuro. Agora vai caber a nós decifrarmos tudo isso e fazermos tudo isso funcionar na prática, pouco a pouco, tendo consciência desses conceitos que a gente está trazendo por aqui. Então, agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as perguntas e depois na próxima sessão. Obrigado.